A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, acalme teu coração porque Deus está no controle. Deus tem capacidade de mudar essa situação que você está. Você não está sozinho, não está sozinha. Você só precisa confiar. Vamos pegar a nossa Bíblia no livro de Esther, no capítulo 5. Eu vou ler para os irmãos a partir do versículo 2, que a palavra ela fala o seguinte. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe indagou: que o tens, rainha Esther? Dize-me, pois o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Eu vou ler até aqui. Irmãos, essa parte aqui é a parte em que Esther vai de encontro ao rei. Esther era uma menina judia e ela vivia exilada na Pérsia. E Deus precisava colocar essa menina dentro do palácio, porque Deus tinha propósito com a união dela com o rei da Pérsia naquela época, que era o rei Xerxes, ou o rei Assuero. Eu não sei como está a tradução da sua Bíblia. Então Deus trabalha a vida dela de um jeito tão sobrenatural, que era uma menina exilada, judia, e para que Deus colocasse ela dentro do palácio para concorrer com mais 127 meninas, que eram de outros países, ele não podia colocar ela lá como judia. Eles não iam aceitar, porque ela era estrangeira, era um povo que eles diminuíam, havia preconceito, e Deus precisava mudar o nome dela. Então, Deus faz essa mudança de nome, muda o nome dela para que ela pudesse concorrer, se infiltrar dentro daquele desfile de moda que ia ter naquela época, né? Que era como se fosse um concurso de uma Miss Brasil, por exemplo, para se apresentar para o rei. E era uma seleção extremamente importante, porque ele ia escolher entre todas essas mulheres, uma somente que se sentaria naquele trono para reinar. Seria a rainha. E o nome dela, Radassa, significa arbusto. Quando nós andamos pela cidade, pelas partes urbanas, o que você vê são arbustos. A árvore, na verdade, são aquelas centenárias que tem lá na floresta, que são imensas, que têm aqueles troncos enormes. São árvores de mais de 100 anos, de 200 anos. O que nós vemos na cidade, nas praças da cidade, são arbustos. Então, a palavra Radassa significa arbusto. Só que quando Deus coloca ela lá dentro, Deus coloca o nome dela de Esther. Esther significa estrela. Então Deus estava colocando ela lá dentro para que ela viesse brilhar diante da vitória que Deus traria para o povo. Quando ela entra dentro do palácio, ela fica 1 ano num processo de beleza muito grande, porque Deus não faz a obra pela metade. Ela ia concorrer com 127 províncias, ela não podia chegar lá de qualquer jeito. Era uma menina simples, do povo. Então ela entra, ela passa por um processo de beleza durante 1 ano. Dentro desse 1 ano que ela está lá dentro, ela aprende muita coisa. Como ela tinha uma vida espiritual, Deus também estava preparando o psicológico e emocional dela para o que estava por vir. Porque ela ia ser uma peça-chave para uma situação que Deus estaria montando, ao qual Deus daria vitória para o povo. Então chega um determinado momento que Amã, que era o primeiro ministro de Assuero, né, do rei Xerxes, se achava o bambambam do lugar, a autoridade, a patente, são os gananciosos e orgulhosos. Ele começa a perseguir Mordecai, que era o primo de Radassa, que era o primo, né, dela, que cuidou dela porque ela era órfã de pai e mãe. É ele que encaminha para que ela venha entrar dentro do palácio, porque ele trabalhava lá dentro. E este homem começa a ter uma implicância muito grande, porque Mordecai ele não se ajoelhava, ele não se curvava para homem algum. Ele só reverenciava o Deus que nós servimos.
E pelo fato dele não bajular, não reverenciar Amã, começou a existir ali uma rivalidade, uma antipatia. E diante desse sentimento, uma perseguição. Então ele faz na quinta parte da casa dele, no quintal da casa dele, ele faz uma forca para enforcar Amã. E ele estava criando subterfúgios e meios para poder incriminar esse homem, que era um homem inocente. Era um homem inocente. Essa parte que eu li para vocês é a hora que Esther vai de encontro ao rei. Ela já tinha jejuado 3 dias, ela já tinha pedido para o povo entrar em concordância com ela, para que a igreja de Deus se unisse naquele momento com ela para jejuar, porque se o povo fosse condenado à morte, ela também seria morta. Porque ela não era da Pérsia. Ela era judia. Ela usava um outro nome. Não era o nome de batismo dela. Então ela passa por todo esse processo, é um terror, porque está numa guerra. Eles não sabiam como resolver a situação, estavam perdidos diante de toda aquela história. E ela começa a jejuar pedindo para que Deus mude a sorte. Porque o demônio já tinha entrado, já tinha usado esse Amã, já estava trabalhando, já estava perseguindo o povo de Deus, né? Que o inferno se levanta, ele se levanta com força, ele se levanta com gosto. Mas o nosso Deus é estratégico, e o nosso Deus, ele faz com que a gente venha caminhar e fazer coisas, agir de certas formas que faz com que tudo isso se torne um benefício para nós. Porque no final ele vai nos dar a vitória. Mas é uma batalha cansativa. Quando ela vai de encontro ao rei, naquela época os reis usavam aqueles cetros que era algo comprido, né? É como se fosse uma bengala, porém é uma vara comprida, um bastão. E era todo adornado com pedras preciosas, era todo trabalhado, né, de ouro. E os reis usavam aquilo como símbolo de autoridade. Então o cetro ele tinha 2 funções. Quando o rei baixava o cetro, era sinal de vida. Quando o rei recolhia o cetro, era sinal de morte. Então, quando Esther chega para visitar o rei, ela tem fé, mas ela estava cansada. Ela estava esgotada. Ela já tinha jejuado 3 dias direto. Ela estava se sentindo fraca. Porque muitas vezes o fato da gente ter fé, irmãos, não significa que nós sejamos fortes. O fato de você ter fé não significa que você tenha que ser forte 24 horas por dia. O fato de você ter fé não significa que você tem que passar por todos os problemas e ter solução para tudo. Que você tem que saber o que você vai falar o tempo todo. Que você tem que ter aquela postura de uma pessoa inabalável, de uma igreja inatingível. Não tem nada disso. Você é um ser humano, você tem falhas, você tem limitações. Então, quando ela vai para a presença do rei, ela tem fé, só que ela está fraca, ela está cansada, ela está com medo. Porque ele poderia recolher o cetro e dar morte para ela. Mas Deus é muito inteligente, Deus é estratégico, irmãos. Quando nós paramos para analisar a história, o que Deus fala com relação à união? Que ele une propósito. E a entrada dela naquele palácio para concorrer com 127 meninas não era, sabe, algo bobinho vindo por Deus. Ah, é um concurso de beleza, vamos ver se ela dá sorte. Não. Era uma união de propósito. Quando eu falo para os irmãos que é uma união de amor, tem gente que questiona aquilo que eu prego. As pessoas não sabem nem o que significa o propósito de Deus, mas sabem julgar aquilo que eu prego. E, na verdade, a união de propósito que Deus faz é a união de amor entre um homem e uma mulher, porque Deus é o amor. E Ele é o único que pode unir isso. Então, você quer casar bem? Você quer ter uma família? Você quer ter uma união? Você quer casar com a sua metade, com a pessoa que tem um caráter parecido com o teu? Você tem que buscar em Deus a maneira que isso vai acontecer e a pessoa certa. Porque Ele é o único que pode. Então, quando Deus uniu aquele casal, que era Assuero e Esther, Deus uniu o amor. Tanto que quando ela chega na presença dele, ele abaixa o cetro.
Ele aponta o cetro para ela e ela beija a ponta do cetro como um ato de respeito, porque aquilo ali significava autoridade e significava vida. E ele para escutá-la. Se fosse uma união qualquer, se fosse feito de qualquer jeito, ele poderia ter recolhido e mandado matar, mas ele tinha amor por aquela mulher. Entre as 127 províncias, a escolhida foi ela, porque ele tinha amor por ela. Ele tinha amor por ela. E na hora que ela chega na presença dele, ele explica a situação do povo. Ela conta para ele quem ela realmente é. E ele ama tanto essa mulher que ele não condena o ato dela, o fato e o ato dela ter mudado o nome, ter escondido dele a origem dela. E ele chega para ela e fala: olha, eu não posso voltar atrás na lei que eu já determinei e decretei, mas eu posso criar uma nova lei, dando o direito do teu povo se defender, dando o direito do teu povo lutar. Porque eles não tinham solução para aquilo, mas o nosso Deus tinha. Então Deus monta toda uma estratégia diante do jejum que ela fez, que o povo fez, das orações que a igreja estava clamando naquela época. E ele mostra que ele é vivo, que ele tem poder e faz com que Assuero, naquele momento, tenha como que eu vou dizer para vocês assim, esse flash. E ele fala: olha, eu não posso mudar a lei, mas eu posso criar uma lei que vai permitir que o seu povo se defenda. E Mordecai começa a movimentar todo mundo naquela época, o povo de Deus, os judeus, para que eles viessem lutar, treinar, criar armas para o que estava por vir. Então acalma o teu coração, porque diante de tudo aquilo que você tem vivido, você pode estar numa guerra, você pode estar numa situação que nem Esther estava naquela época, que o mais interessante de tudo, irmãos, é a maneira como Deus nos conduz diante das guerras que a gente enfrenta, das batalhas que nós temos passado. Porque Ele nos ensina a nos comportar. É através de Deus que você vai aprender a agir diante do processo que você está passando. Porque Deus tem propósito com aquilo que você está vivendo, por mais que você não entenda. Você vai falar assim dela: eu não estou conseguindo entender o que eu estou passando. Está sendo um processo doloroso. Eu estou com medo do que está por vir. Só que Deus manda dizer para você: não tenha medo do teu futuro, porque eu já estou lá. Não tenha medo dos levantes do teu inimigo, porque eu sou maior do que eles. Não tenha medo de todas as ameaças de morte que você tem sofrido. Não tenha medo de perder nada, porque eu sou um Deus de restituição. E eu sou um Deus estratégico. E diante da minha estratégia, eu te darei vitória. Então, o mais importante de tudo, irmãos, diante de qualquer situação que a gente venha viver, é a gente aprender a lidar com essas situações no momento em que nós estamos passando por ela. Porque uma coisa é você fantasiar o seu futuro. Uma coisa é você arquitetar coisas que você nem sabe se vai acontecer, porque Deus é muito específico na palavra. Não se preocupe com o futuro. Porque você não sabe o que vai acontecer lá. Deus sabe, você não. Nós somos limitados em vários aspectos. Mas quando nós confiamos em Deus, Deus nos dá toda uma estratégia, Ele nos prepara no momento atual para que a gente venha enfrentar situações lá na frente. Então Deus fez todo um trabalho psicológico e emocional com ela para que ela chegasse nesse momento de estar na frente do rei. Jejuar da maneira como ela jejuou, ela teve uma postura ali como serva de Deus, ela teve uma postura ali como uma mulher virtuosa. E antes de qualquer atitude que ela viesse tomar, ela poderia correr, falar com o rei, chantagear, fazer isso, fazer aquilo. Não, ela foi buscar em Deus como que ela iria agir. Ela foi buscar em Deus como que ela ia proceder. Ela dá 3 banquetes para o rei. Ela chama um inimigo para aquele banquete. Deus deu toda uma estratégia para ela contar o que estava acontecendo. Deus fez de um jeito, foi, conduzindo ela de um jeito
que até o inimigo foi ficando sem entender o que estava acontecendo. Ele foi iludindo o inimigo. Porque dava os banquetes, a mãe era convidada, ele se sentia, nossa, a rainha me convidou. Eu estava com a rainha e com o rei. Deus sabe a vaidade do inimigo até a que ponto vai. Deus sabe colocar o inimigo em situações que nem ele está entendendo o que ele está passando. Está achando que está sendo reverenciado, está achando que está ganhando espaço, está ganhando campo. E Deus está armando ali uma situação de justiça e a pessoa não está nem percebendo. Então, quando você confia em Deus naquilo que Ele está fazendo, quando você começa a analisar o processo que Deus está trabalhando na sua vida, você começa a descansar nele. Porque você sabe que diante daquilo que você está passando, Deus está te dando toda uma estratégia, montando uma situação, fazendo com que você venha lidar com aquilo que você está vivendo, que é o mais importante. Porque se você não souber lidar com o que você está vivendo, o que você vai fazer? Você vai agir com imaturidade, você vai falar na hora que não deve se falar, você vai chegar em pessoas que você não deve chegar, você vai comentar coisas da sua vida que você jamais deveria ter comentado, você vai contar coisas que Deus está falando para você no seu particular, para quem não sabe ouvir, para quem não pode ouvir, e você só vai trazendo mais problemas para sua vida. Então Deus manda dizer para você que por mais que esteja afunilado o seu cenário, por mais difícil que seja o seu cenário, o que Ele está criando na sua vida agora são processos, caminhos e situações para te dar grandes vitórias. Então prepara o teu coração, porque você vai estar à frente de reis agora, você vai estar vivendo determinadas situações que Deus tem propósito com elas, que são situações que vão abrir grandes portas para você. Tem situações que Deus vai colocar você agora, que Ele está te capacitando, e tudo que você viveu até agora é uma infraestrutura que Deus está te dando. Deus está trabalhando o seu psicológico, o seu emocional, para que você venha viver o que Ele vai projetar para você daqui para frente, para que você venha ter grandes vitórias, porque diante disso está chegando libertação, diante disso está chegando mudança. Diante dessa mudança, Deus está trazendo poder para a tua mão. Deus está colocando autoridade. Porque agora Deus vai fazer você avançar, Deus vai fazer você viver certas coisas e colocar você em determinados posicionamentos que até então você não teria condições de entrar, se Deus não tivesse feito tudo o que Ele fez no seu cenário. Tem hora que nós não entendemos o posicionamento de Deus com relação à nossa vida, irmãos. A sensação que nós temos diante de alguns cenários é que nós estamos perdendo. Quando Mordecai chega para ela, ele fala, olha, você tem que tomar uma posição, você é a rainha. E não se esqueça que na hora que matarem o povo, você vai morrer junto. Que não é porque você é rainha que você vai ficar viva, porque o seu nome é Radassa, não é Esther. Você é judia. Então ela vai buscar em Deus através do jejum. Eu sempre falo para os irmãos, o jejum tem um poder enorme, irmãos. Porque ele atrai a presença de Deus para nós. E ele te dá força contra o plano espiritual maligno. Então quando você começa a jejuar, que você começa a ficar mais espiritual, você ouve com mais clareza a voz de Deus. E as coisas que estão ao seu redor, por mais difícil que seja, ela começa a dissipar. Porque o nosso Deus chega com as estratégias, com o sistema dele, com a maneira dele trabalhar, com o poder que ele tem. E toda potestade que está cuidando daquilo que é seu, que está dominando aquilo que é seu, tem que largar. Tem que bater em retirada. E o mais interessante, muitas vezes, no cenário que a gente vive, é que a gente fala assim, nossa, mas eu tenho tanto poder, não podia tirar esses demônios da minha vida? Não podia tirar esse demônio do meu caminho? Não podia tirar essa perseguição? Porque você está com a mãe aí cuidando da sua vida 24 horas por dia. Tem alguém aí que está incomodado com a sua presença. Tem alguém que está incomodado com a maneira como você é. Porque sabe que você não se curva. Sabe que você não pede. Sabe que você não bajula. E tem gente incomodada com o seu comportamento. Nunca vem pedir ajuda. Faço, provoco. E a pessoa nunca se submete a me pedir nada.
a pessoa não me bajula, a pessoa não reclama. E Deus vai trabalhando a gente nesse sentido, e tem hora que a gente nem percebe que a gente está dando um tapa de luva no inimigo. Nós não conseguimos perceber o que Deus está fazendo em nós, mas o inimigo está sentindo na pele. Porque a sua postura dói no outro, a indiferença dói mais do que você bater boca. Tem hora que Deus fala, se cale, passa um zíper na boca, não comente, não se justifique. Por quê? Porque a sua indiferença diante da maldade do outro incomoda. A sua indiferença dói no outro. E Deus conhece o profundo. Deus sabe como atacar o teu inimigo. Então, em nenhum momento na Bíblia você vê Mardoqueu batendo boca com Amã. Ele não se conformava, ele queria que Mordecai ou Mardoqueu, não sei como está na sua Bíblia, se curvasse a ele. E ele não se curvava, porque ele servia a Deus, ele não ia ficar bajulando o homem. E ele era bajulado por quê? Porque ele era o primeiro-ministro do rei. Então os interesseiros, os corruptos, bajulavam, ficavam atrás. Ele estava acostumado com aquela bajulação. Com aquele povo correndo e lambendo o pé dele o tempo todo. E Mordecai não fazia isso. Mordecai não fazia isso. E você sabe que você não é assim, você não se corrompe. Você não se corrompe. Tem irmãos e irmãs aqui que você não tem apego a essas coisas. Você não tem apego. Eu não tenho apego a essas coisas, irmãos. Se alguém depender de mim para fazer sucesso, se alguém depender de mim para massagear o ego nesse sentido, vai passar raiva. Porque eu não tenho apego a essas coisas. Para mim, todo mundo é mortal e todo mundo, quando morrer, vai para o mesmo lugar. Eu trato com respeito, valorizo o trabalho do outro, mas bajulação, não gosto. Nem que me bajulem, porque eu sei que é falsidade, e não gosto de bajular ninguém. Nunca fui bajuladora de ninguém. E tem irmãos e irmãs aqui que você está na mesma posição de Mordecai. Você não bajula ninguém. Isso dá raiva. Porque a pessoa quer ver você rastejando, quer ver você bajulando, quer ver você, sabe, com aquela falsidade. A pessoa tem necessidade dessas coisas. Porque na cabeça dela, o meu dinheiro, o meu poder, a minha patente atrai o outro, escraviza o outro à minha presença. Faz com que o outro venha me servir. Tudo que eu pedir a pessoa vai fazer. Por interesse vai fazer. Porque tem gente que quer poder justamente para dominar o outro. Mas pelo fato de você ser diferente, você é o Mordecai da história, tá dando raiva em alguém. Tá irritando alguém, porque você não está se submetendo, você não vai, você não faz. Você é o que você é, acabou. Você é verdadeiro e verdadeira. E a pessoa está querendo armar forca para você. Criar situações para constranger você. Induzindo pessoas, induzindo reis, autoridades, para ficar contra você. Manipulando pessoas para colocar você em situações complicadas, constrangedoras, vergonhosas. Só que Deus manda falar para você, nada disso vai frutificar. Do mesmo jeito que eu fui na vida de Esther e do meu povo naquela época, eu sou o mesmo Deus do dia de hoje. Deus manda falar para você. E eu sou na sua vida, na vida dos teus. E tudo aquilo que está sendo arquitetado contra você, Deus manda falar para você, eu vou te dar toda uma estratégia, mas você vai sair com a sua cabeça erguida. Deus hoje está apontando o cetro para você. Deus hoje está falando para você, até metade do meu reino eu te entrego. Então você vai descansar, confiando que Ele tem poder para executar, que Ele tem poder para fazer. Então não se amedronte, não se desespera. Você pode ser uma radaça da vida, um arbusto. Aos olhos dos outros, é uma árvore que é limitada, ela é pequena.
mas você é uma árvore que dá fruto. Você é uma árvore que dá frutos. E Deus vê você como uma árvore frutífera. Então você tem que acalmar e confiar. E não se desesperar diante do processo que você está vivendo. Porque dá desespero mesmo. Você está no cenário, ela ficou desesperada. Ela foi na frente do rei, ela estava cansada. Jejuou 3 dias. Orando. Com a morte estampada, 24 horas por dia. Estava só esperando a ordem para morrer todo mundo. Mas ela vai pela fé. Então, não se sinta, sabe, menos cristão do que os outros. Não se sinta o patinho feio diante do medo que você tem sentido, que não pode. A gente não pode ser dominado pelo medo, irmãos. Não podemos, não. Mas é normal a gente sentir medo algumas vezes. O que nós não podemos fazer é deixar o medo nos dominar. Mas o fato de termos fé não significa que a gente não vai ser frágil algumas vezes. Não significa que você vai esmorecer algumas vezes, porque isso vai acontecer. Deus não fala na palavra que quando nós estamos fracos, Ele até nos carrega no colo? Que Ele nos conduz? Que Ele anda de mãos dadas conosco? É isso que Ele está fazendo com você agora. Irmãos, nós temos uma passagem muito clara na Bíblia, que nós temos que pegar como exemplo, porque Jesus estava em forma humana, mas Ele era Deus. Quando Jesus já estava próximo da crucificação, Ele se afasta para orar, Ele ora com tanta intensidade do que estava por vir, porque ainda, até então, Ele não tinha ainda sofrido todas as retaliações que Ele sofreu, né? As agressões físicas que Ele sofreu. Mas Ele ora numa profundeza tão grande, Ele estava com o emocional dele tão abalado, vamos dizer assim, que ele começa a transpirar sangue. Hoje a ciência explica o que acontece. E ele começou a ficar daquele jeito, porque ele sabia que tinham coisas grandiosas, que tinham coisas assim difíceis para acontecer. Uma das coisas grandiosas seria a ressurreição dele. Mas até ele chegar a passar por esse processo da ressurreição, ele ia passar por um processo difícil na mão do homem, porque o homem é ruim. O ser humano que é dominado por Satanás é ruim, é uma arma mortal. Eu sempre falo isso. Ah, mas Deus ensina a gente a amar as pessoas incondicionalmente. Ensina porque você não pode ficar com ódio no seu coração, senão você vai se tornar uma arma mortal. Imagina, alguém vem e faz algo com seu filho, tira a vida de quem você ama, rouba suas coisas. Se você fica com ódio no profundo mesmo do seu coração, você vai criar um sentimento de vingança e você vai se tornar uma arma mortal contra essa pessoa e contra outras pessoas que atravessaram o seu caminho. E Deus quer nos libertar disso, porque a vingança pertence ao nosso Deus. Aquilo que a pessoa plantou não tem como ela sair dessa terra sem pagar. Deus sabe provocar dor no teu inimigo. Deus conhece o teu inimigo no profundo. Sua mãe não te conhece, seu pai não te conhece, sua avó não te conhece. Ah, mas quem criou foi minha tia, também não conhece você. Você não conhece seu marido 100% no profundo, seu marido também não conhece você 100% no profundo. Nós não conhecemos os nossos filhos 100% no profundo, quem conhece é Deus. Então Deus é o único que sabe aonde dói no outro. E Deus pega o outro no profundo. Você pode ter certeza disso. Você vai falar assim dela, mas eu não estou vendo nada. Você não está vendo, mas Deus está criando várias situações e o teu inimigo, o teu perseguidor, esse amante que quer te enforcar lá no quintal, que já armou uma forca para você na quinta parte da casa, Deus manda falar para você, Deus já está criando várias situações que está colocando essa pessoa para sentir dor e você não está sabendo, porque você não anda com essa pessoa. E você não está com o seu sistema nervoso grudado nessa pessoa. Você vai falar assim dela, mas me traiu, me roubou, arrancou isso, arrancou aquilo. Se Deus for lá e colocar essa pessoa para ser traída, roubar o que te roubou, talvez isso não doa na pessoa. Talvez isso não doa na pessoa. Mas às vezes a pessoa tem um passarinho dentro da casa, que aquilo tem um valor tão profundo para ela,
que Deus vai lá e recolhe o passarinho. Às vezes é o carro que ela tem. Tem alguém aqui que você foi trocada pelo carro. A pessoa começou a idolatrar o carro que comprou e você ficou em terceiro, quarto, quinto plano. E vieram várias humilhações por causa disso, e decorrente da vaidade desse carro, Deus está mandando falar com alguém aqui que houve uma grande traição. Vaidade, soberba e orgulho. Só que Deus manda falar para você: levante a tua cabeça. Que você está acima de qualquer bem material dessa terra. Você tem seu valor. Quem não te deu valor não sabe o que perdeu. Mas Deus sabe pegar no profundo. Se o carro é tão importante para a pessoa ao ponto de ter trocado você por ele, Deus vai lá e dá perda total naquele carro. Ou permite que Satanás leve o carro. Leva o carro, leva para um desmanche, some, a pessoa nunca mais vê o carro. E Deus ainda faz com que todas as portas fiquem fechadas e a pessoa nunca mais consegue comprar outro carro. Então tem hora que a gente não entende, irmãos, como que Deus trabalha, mas não quer dizer que Deus não trabalhe. Não quer dizer que Deus não esteja fazendo. Deus sabe aonde dói no profundo. Você vai falar assim: dela não condiz com a palavra. Condiz porque você não lê a Bíblia e você não vai saber que condiz, mas condiz. Quando Assuero perde o sono, o rei Xerxes perde o sono, que eu não sei como está na sua Bíblia, ele vai lá ler as crônicas, ele pede o funcionário lá que ele perdeu o sono, fala: ó, lê aí, vê o que foi feito no reino aí, que eu estou sem saber as notícias do reino. O funcionário vai lá e começa a ler e lê que Amã tinha feito uma benfeitoria, ele tinha feito algo que favoreceu o rei, ele tinha feito algo que foi bom para o rei. E o rei fala: nossa, quem é esse homem? E aí ele pega, chama o primeiro-ministro de lá, que é Amã, né, o bambambam, a patente, a soberba em pessoa, e fala: o que eu deveria fazer para honrar aquele que honrou o rei? Como que eu poderia honrar esse homem que favoreceu o rei? Aí ele começa a falar, porque ele achou que era ele. Coloca num cavalo, passeia na praça, coloca a túnica do rei, faz isso, faz aquilo. Olha como que Deus é inteligente, irmãos. Olha o que Deus faz. Aí o rei fala: tudo bem, gostei. Aí ele fala: ó, vai lá, prepara Mordecai, ou Mardoqueu, que eu não sei como está na sua Bíblia, e faz todas essas reverências aí para ele, porque ele fez uma benfeitoria aqui para mim, aqui no reino, e agora eu quero honrar esse homem em público. Porque ele queria, né? Ele perguntou: como que eu faço para honrar um homem que fez algo para o rei em público? E ele, o tonto, vai lá e começa a falar, porque ele achou que era ele. E aí ele dá a ideia, né? Um funcionário do rei lá e puxar o cavalo. E ele teve que puxar esse cavalo, com Mordecai em cima dele, e desfilar com ele na praça. Por que Deus permitiu isso, irmãos? Porque se Deus fizesse qualquer outra coisa, não ia mexer com o orgulho desse homem, não ia trazer dor para esse homem. Isso trouxe uma dor profunda para esse homem. Para ele era humilhante puxar aquele cavalo com o Mordecai em cima. Aquilo ali matou aquele homem. No profundo. Esse foi um dos primeiros atos de Deus no sentido de fazer justiça com aquele ser humano que estava dominado por legiões de demônio ali. Era um demônio. E assim Deus vai trabalhando e a gente não entende. Depois ela jejua, vai até o rei, dá o banquete, ele vai, se ilude, pá. Quando ela conta a situação toda, Deus capacita o rei e fala: olha, eu vou fazer uma segunda lei, dando a oportunidade do teu povo se defender dessa guerra. E aí Amã passa outra raiva, que agora o povo tinha direito de lutar e o povo ganha a guerra. Então você está preocupado e preocupada à toa diante daquilo que estão fazendo contra você, daquilo que você tem vivido até agora. Porque tudo que Deus está fazendo é no sentido de beneficiar você. É no sentido de trazer honra para o teu cenário. E você não está entendendo. E você está achando que Deus não está trabalhando no teu inimigo. Só que Deus está fazendo de um jeito que você não consegue ver. Ali foi em praça pública. Deus manda dizer para você: está chegando vergonha no território do teu inimigo. Com aquele que te persegue ou com aquela que te persegue, está chegando agora uma vergonha pública.
Mas vai ser feito do jeito de Deus, porque Deus sabe aonde atinge essa mulher. Deus sabe aonde atinge esse homem. Deus sabe pegar no fígado de cada um. E tudo aquilo que foi arquitetado contra você, que foi feito de uma forma absurda, covarde, dentro de uma vaidade, de uma soberba, Deus manda falar para você: eu vou chegar na mesma altura para fazer uma grande justiça. E tudo aquilo que foi usado contra você, eu vou fazer ser usado agora a teu favor. Você vai ter noção da grandeza e da dimensão do que Deus está te entregando agora, quando você começar a viver os milagres. Lugares que você achou que você não ia entrar, você vai entrar. Aonde o inimigo, a inimiga foi, no intuito de você não cruzar com aquilo que era teu, de você não adentrar naquela porta, de você não tomar posse de algo que te pertence, Deus manda dizer para você: agora eu vou fazer você entrar. Agora vai ter que ver você honrado e honrada, porque eu vou fazer do meu jeito. A pessoa já está sofrendo e você não está vendo. Já tem várias coisas acontecendo nos bastidores, que é Deus que está trabalhando no profundo dessa pessoa, desse Amã que é usado pelo diabo. Deus já tem trabalhado e você não está vendo. Você está achando que Deus te esqueceu, que Deus vai largar você diante de uma humilhação, que falaram de você e vai ficar por isso mesmo. Quando mexem com o povo de Deus, irmãos, está mexendo com Deus. Quando esse homem estava arquitetando contra Mordecai, Mordecai não sabia de nada, ele estava inocente. Mas aí Deus vai lá, monta toda uma estratégia, faz esse primo que trabalhava no palácio colocar a prima dele lá, que era Esther, né, Radassa, muda o nome dela, coloca ela lá dentro, infiltra ela lá dentro, faz, sabe, o rei sentir amor, porque ele tinha propósito com aquilo, porque Deus já estava vendo o que estava vindo para o futuro. E Deus já sabia o que se passava no coração de Amã. Deus sabia que aquele coração era perverso. Deus sabia que aquele homem já estava arquitetando e perseguindo o povo dele. Tem hora que nós somos perseguidos, irmãos, e a gente não está nem sabendo. Você está aí na sua inocência, você está aí passando pelas suas lutas, você cumprimenta todo mundo, você fala oi para um, oi para outro, você é gentil com todo mundo, e tem gente que está aí te crucificando e você não sabe. Tem coisas que está sendo falada nas suas costas que você não teve nem noção ainda. E tem hora que Deus nem deixa a gente saber para não trazer desequilíbrio emocional e psicológico para a gente. Porque senão você se tranca dentro de um quarto e você fica lá depressivo e não consegue sair mais. Só que Deus manda falar para você: do mesmo jeito que eu fiz tudo vir à tona naquela época, que eu fiz com que a terra vomitasse o que estava oculto, porque ninguém sabia que aquele homem estava armando uma forca no fundo do quintal da casa dele. Do mesmo jeito que tudo aquilo que estava sendo arquitetado contra o povo de Deus, Deus fez a terra vomitar, a mesma coisa vai acontecer com a sua vida. Então você fica preparado e preparada, porque Deus sabe usar bocas para fazer as coisas chegarem até você. Só que quando Deus faz chegar ao nosso conhecimento aquilo que está sendo arquitetado contra nós, Deus prepara o nosso psicológico, emocional e o nosso espírito primeiro. E Ele nos dá toda uma infraestrutura e força para que a gente venha guerrear. Então Deus manda dizer para você: agora é mudança de quadro. Agora é hora de você passear na praça, em cima de um cavalo, honrado. Agora é hora de você ser reverenciado diante da situação que você está vivendo. Porque você está inocente diante de uma trama que arquitetaram contra você, que tem pessoas aqui que você já está meio que desconfiado do que está acontecendo, mas você não tem provas. Você sabe que você está sendo perseguido. Você sabe que tem pessoas incomodadas com aquilo que Deus vai te entregar, com aquilo que Deus vai fazer na sua história. Mas você não tem noção da dimensão da gravidade do que fizeram por trás. Só que Deus manda dizer para você: eu já preparei o teu coração, já preparei o teu psicológico. E agora eu vou fazer a terra vomitar o que está oculto. Porque diante daquilo que vai chegar nas tuas mãos, Deus vai usar isso agora para te favorecer e fazer justiça com o teu inimigo, com a pessoa que te persegue. Então, quando nós confiamos em Deus, irmãos, quando nós deixamos a nossa vida nas mãos de Deus, na responsabilidade de Deus, Deus faz os nossos passos serem conduzidos para uma vitória.
E diante daquilo que ele está fazendo justiça junto. E ele visita o nosso inimigo muitas vezes e nós não temos noção e ciência de onde ele está indo, com quem que ele está falando e como que ele está agindo naquele coração. Mas já tem muita coisa acontecendo lá no arraial do teu inimigo que você não está tendo consciência disso. Que você ainda não conseguiu, assim, ter discernimento. Você está achando que nada está acontecendo e está acontecendo, porque Deus sabe trabalhar. E você precisa confiar nessa palavra e entender que a vitória que Deus deu para Esther, para Mordecai e deu para o povo dele naquela época é a mesma vitória que Deus te dará no dia de hoje. Agora é hora de Deus honrar você diante de uma situação a qual você tem sido vítima. Essa pessoa está trabalhando faz tempo contra você. Deus foi permitindo, porque Deus queria te dar uma vitória muito maior. Então ele foi permitindo que a pessoa se alargasse. E Deus manda falar para você, agora é hora de você ficar conhecido e conhecida. O que a pessoa fez no intuito de trazer desprezo para sua história, no intuito de denegrir aquilo que você é em Deus, fazendo de um jeito que você ficasse, sabe, mal falado e mal falada, malquisto em qualquer lugar que você fosse. Só que agora Deus vai inverter essa situação todinha a teu favor. Todinha a teu favor. E as pessoas agora vão começar a ver que o certo e a certa da história era você, e não essa pessoa mentirosa e manipuladora. Então você vai deixar esse Amã nas mãos de Deus, porque Deus manda dizer para você, a forca que a pessoa fez para te enforcar, ela será enforcada nela. E as pessoas que apoiaram esse Amã na sua vida, vai ser enforcado junto. Amã foi enforcado junto com a mulher e com os filhos. E você precisa crer na justiça que Deus faz na sua vida, sem duvidar. Tem hora que nós não entendemos o que nós estamos vivendo. Que você está passando pela sua luta, você está vivendo aí as metas que você tem com Deus, você está lutando pela sua promessa, você está aguardando, está passando aí os seus perrenhos. E é levante de um lado, levante do outro. Na hora que você acha que você vai descansar, vem outro levante. É outra perseguição. E aí você começa a questionar, meu Deus, eu faço tudo certinho. Tenho uma vida com o Senhor. Fujo do pecado que nem Jó. Estou trabalhando, estou batalhando, estou lutando. E a pessoa vem no meu território, destrói o que é meu, leva o que é meu. Acha que pode destruir minha vida, confiscar a minha vida, ditar se eu vou viver, se eu vou morrer. E o Senhor não está vendo? Só que Deus manda dizer para você, é normal tudo que você está passando. Porque Ele sabe que você tem fé, só que você está cansado e cansada. E é normal acontecer essas indagações quando nós estamos num processo de guerra. Como Esther também ficou desesperada, ela não sabia o que fazer. Ela falou, vou jejuar porque eu não sei o que fazer. Eu como rainha não sei como proceder. Então eu vou buscar em Deus o direcionamento. E ela pediu que a igreja orasse junto. Entrasse em concordância. Que é o que eu tenho pedido para os irmãos no início do mês. Quando eu tenho orado para os irmãos, para aqueles que abençoam meu ministério, que compartilha, que dá like, que abençoa meu ministério com oferta, com dízimo. É o mínimo que eu posso fazer, irmãos. E é uma das formas mais eficazes que tem. É eu poder jejuar por vocês e vocês entrarem em concordância comigo. Se vocês soubessem o poder que tem o jejum, vocês jejuavam mais. E diante daquilo que ela foi fazendo para Deus e buscando em Deus, Deus foi dando vitória para ela. Deus foi colocando ela em uma situação que não teve como Amã agir mais contra o povo. E ele ficou tão acuado que ele não teve nada, absolutamente nada, para poder acusar a rainha ou chegar e falar, não, tem que jogar essa mulher agora no fogo, tem que afogar, tem que arrancar a cabeça dela. Não teve como ele acusar a rainha e tirar ela de lá. Porque Deus fez um laço, uma aliança tão forte ali, Deus uniu amor. Amor não se corrompe desse jeito. O amor não se corrompe desse jeito. O que Deus uniu, ninguém separa. Ninguém separa. Houve um afastamento ali entre o rei e ela, houve. Mas Deus sabe trazer de volta. Afasta por um período, depois Deus trata e depois Deus traz de volta.
Então confia no que Deus está fazendo agora, porque aquilo que foi arquitetado, que foi armado no intuito de destruir tua vida, de colocar você em maus lençóis, em situações complicadas, Deus manda falar para você: eu estou chegando agora para mudar, inverter, fazer com que você seja coroado, reverenciado e reverenciada. Então você vai confiar porque está chegando uma justiça tão grande na sua vida agora, tão grande, que quem teve a audácia de atravessar o seu caminho, denegrir a tua imagem, falar mal de você, colocar pessoas contra você, vai passar por um estreito violento agora, porque tudo que a pessoa fez, a terra vai vomitar. A pessoa vai agora, sabe, passar uma vergonha pública, porque aquilo que ela achou que podia esconder, manipular, agora Deus vai fazer a terra vomitar o que está oculto. Quando Deus fala que vai fazer a terra vomitar o que está oculto, Deus vai fazer pessoas, porque a terra que Deus fala na terra somos nós. A terra que Deus fala na Bíblia somos nós. Então Deus vai fazer pessoas, que ele chama de terra, porque ele fala em parábola, vomitar, falar o que sabe a respeito dessa pessoa e o que essa pessoa arquitetou contra você. Então você vai acalmar o seu coração, porque você não vai precisar correr atrás de nada. Aquilo que você precisa saber vai vir até você. Deus vai fazer com que você fique, sabe, ciente de tudo que foi arquitetado, que foi feito. As provas que você precisa, você vai receber. Então você não vai precisar correr atrás de nada, porque a justiça será feita do jeito que Deus planejou, da maneira que Ele quis fazer, e Ele vai colocar tudo que você necessita nas suas mãos. Tudo. Então acalma esse coração aflito. Não tenha medo diante da guerra que você está enfrentando, que você tem enfrentado, que você não está aguentando mais. Porque Deus manda dizer para você: essa guerra está no final. Você já está vivendo o final dessa situação, você está vivendo o final dessa perseguição. Você está vivendo o final dessa injustiça. Porque Deus está colocando um basta nesse Amã que tem te perseguido e não é de agora. Agora Deus vai colocar limite no inimigo. Agora o inimigo vai ter que ter vergonha na cara de sair da sua história, sabe, com essa língua travada na boca, parar de ficar inventando absurdos e mentiras a seu respeito. Porque agora ele vai chegar para fazer uma grande justiça no seu cenário. E você vai acalmar o seu coração, você vai se manter na oração, você vai se manter no jejum, porque através do seu posicionamento, como Esther teve naquela época, é que você vai ter uma grande vitória. Deus conhece o seu deitar, o seu levantar. Deus sabe que você não mexe com a vida de ninguém. Deus sabe que você não fala da vida de ninguém. Você não está nem um pouco preocupado com a vida de ninguém. Irmãos, quando nós temos vida com Deus, nós cuidamos da nossa vida. Eu cuido da minha vida. Eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Se for para atrapalhar, eu não atrapalho. Eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros. Eu sei que os irmãos também não têm. Nós não temos, porque a nossa vida espiritual ela é intensa. Se nós não nos blindarmos do plano espiritual todo santo dia, a nossa vida é destruída, a nossa casa é destruída, o nosso trabalho é destruído, tudo é destruído. Nós temos que vigiar 24 horas por dia. Se uma macumba pega num macumbeiro, também pega na igreja que está dormindo, que é a igreja de Deus. Nós não podemos dormir. Tem que ser uma noiva prudente. Você tem que manter a sua lamparina acesa. Acesa. Não pode abrir brecha. De jeito nenhum. Eu não estou falando de falso cristão, não. Que tem muitos aí que falam que é cristão da boca para fora. É tudo servo de Satanás. São os fariseus da vida. Eu estou falando da igreja que não pode ser displicente. Tem que ser prudente. Deus ensina na palavra. Porque os demônios vieram para matar, roubar e destruir. Você deu legalidade, é um sentimento de raiva que você tem. Uma pessoa não te pagou. Você nutre ódio, é um portal aberto. Não liberou perdão, portal aberto. Falar palavrão, que tem hora que a gente fica no nervoso e você solta sem querer, tem que policiar. Porque se ficar falando, a palavra tem poder. Dentro das palavras de baixo calão que você fala, portal aberto. Demônio chega. Ele fica ao derredor só esperando você dar uma brechinha. Na hora que você deu a brecha, ele vem.
Então nós temos que ser o quê? Uma noiva prudente. Porque nós somos testados, humilhados, espizinhados e perseguidos 24 horas por dia. O tempo todo você vai viver alguma situação que te constrange. O que que Deus ensina pra gente na palavra? O que que Deus ensina diante da história de Esther? Lidar com as situações é fundamental. Que é o que ele quer que você faça agora. Aprenda a lidar com as situações. Aprenda a enfraquecer o teu inimigo. Se o inimigo xinga e aquilo te tira do sério, saiba que é o demônio usando. Não vou deixar essas palavras malditas tirar a minha paz, estragar o meu dia. Não vou. Entrou no ambiente, a energia tá ruim, a pessoa é a treva em pessoa, que a gente sente a energia negativa de alguém. O invejoso, quando entra no lugar, você sente a energia do invejoso. Ora o Salmo 91, vai se consagrar, jejuar, vai se blindar e descansa no Senhor. Que a justiça pertence a Ele. Então, é fundamental sabermos lidar com as situações que a gente vem a enfrentar. Não dá para ficar como criança mimada, dentro de um chiqueirinho, chorando, porque a chupeta caiu fora do chiqueiro, você não consegue pular, com a boca aberta lá gritando, não dá. Então, tem que ter sabedoria, não pode ser uma criança birrenta, pirracenta. Você tem que ser uma pessoa, uma igreja prudente. Vou orar, não vou desistir. E saber lidar com situações. O demônio está usando, tudo bem, isso não vai me atingir mais. Eu não sou nada disso que o inferno está falando. Deixa o inferno falar o que quiser. Amã falava mal de Mordecai. Era um homem que não fazia mal para ninguém, mas ele tinha raiva. Enquanto ele pudesse criar inimigos para se unir com ele contra Mordecai, ele fazia. Que o invejoso faz isso. Ah, eu não tenho força sozinho contra ele, sozinho contra ela? Então tudo bem, vou unir força. Aí vai num lugar falar mal de você, vai em outro lugar falar mal de você. Acha que está fortalecendo. Estou criando elos contra ela. Irmãos, Deus vem e destrói tudo. Você não precisa ter grupos enormes de amigos com você. Você não precisa se submeter a ficar pedindo nada para ninguém. Você não precisa entrar numa roda para tentar se justificar. Ah, mas se ele uniu 20 contra mim, eu tenho que unir 40 contra mim. Fica quieto na sua casa, jejuando, orando, tomando um chá. Vai ouvir um louvor. Você vai ver o exército que Deus levanta. Deus vai levantar pessoas que você nem convive muito para falar bem de você. Deus vai usar várias bocas para justificar você, te defender em vários lugares. Tem pessoas que te admiram. Que o invejoso é assim, admira, quer ser você, como não consegue, vai lá e tenta te destruir. Tem gente que nos admira. Admira aquilo que nós somos em Cristo, a gente nem sabe. Tem pessoas que se inspiram em nós e a gente nem sabe. Então Deus manda você descansar. Não precisa quebrar a cabeça, levantou 20, eu tenho que levantar 40. Agora eu tenho que ir lá e unir um exército a meu favor. Não, fica calma e calma. Quem vai fazer isso por você é Deus. Enquanto você está querendo gastar energia para unir 40, para combater os 20 do inimigo, Deus levanta 100 a seu favor. E você está aí ouvindo louvor e tomando um chá. Então acalma esse coração. Entenda que você serve um Deus que é vivo. Por mais que armem guerra, por mais que tentem levantar um exército contra você, por mais que tentam te constranger, por mais que queiram tirar algo de você, Deus manda dizer para você, eu vou restituir na sua vida como eu fiz na vida de Jó. Não adianta querer usurpar aquilo que é seu. Arranca hoje algo de você, eu te dou algo moderno 100 vezes melhor do que arrancaram. Vão ficar com mais raiva ainda. Meu Deus do céu, levei o Fusca da mulher, levei o Fusca desse homem, e Deus agora está dando aí um carro importado, 0 quilômetro. Que é assim que Deus faz, irmãos. Ainda te fez o favor ainda de levar a charanga velha. Então descansa, porque quando eles acham que estão prejudicando a gente, eles estão nos ajudando. Eu aprendi isso com Deus, irmãos. Porque quando não tinha Deus na minha vida, eu ficava indignada, porque eu era muito roubada. Eu era muito passada para trás. E depois eu fui viver com Deus, dentro das estratégias de guerra que Deus foi me dando, porque você vira um guerreiro mesmo.
Você vai batalhando com Deus, você vai só convivendo com psicopata, com narcisista, com sociopata, você vai vivendo só com gente ruim. O demônio vai usando os corações que estão abertos e disponíveis para ele. É só demônio que aparece na sua frente. São os demônios encarnados que Deus costuma falar para mim. Você vai cruzar com um demônio encarnado aqui, eu já sei que é uma pessoa dominada pelo diabo. Tá lá a legião de 6.000 demônios. Né? Os falsos e as falsas. Tem uns que não conseguem esconder, né? Até a fisionomia fica parecida com os demônios que são obsessores. Mas a gente aprende a viver tanto com esse tipo de gente que você vira um guerreiro. Você vai se blindando, você vira né? Você pode estar chateado, magoado, triste. Mordecai estava, Esther estava, mas guerreiros. Vamos buscar em Deus, vamos jejuar, vamos unir força. Você vê que eles não paravam, eles estavam em movimento. Então nós que temos essa vida com Deus, a gente vira um guerreiro, entendeu? Não param a gente. Você pode até chorar no seu particular. Tem dia que você está esgotado, está arrastado. Quando faz macumba, você sente, porque você fica sensível ao plano espiritual. Mas a macumba não pega, o demônio não toca, não te destrói. Deus vem e desmancha. Ele fala pra gente. Uma vez fizeram meningite, macumba de meningite. Minha cabeça doía. Isso foi no início da minha conversão. Deus falou pra mim, falou, não vou te matar com meningite. Quero que você vá em tal lugar que eu vou usar uma serva para fazer uma oração para você, para tirar esses obsessores. Porque eles ficavam o tempo todo trazendo pressão para minha cabeça e eu realmente tive meningite. Eu não morri porque não era minha hora. Mas era obra de macumbaria. Com o tempo eu fui me fortalecendo com relação a isso. Então não toca na gente mais quando você se fortalece no espírito. Por isso que eu falo para os irmãos, não perca a fé. Você pode esmorecer, ficar fraquinho, cansadinho, mas você vai ficar firme na sua fé e você vai continuar orando e usando as armas que Deus ensina a usar, porque diante daquilo que estão fazendo contra você, você se torna mais forte diante do plano espiritual. E o jejum é ótimo para isso. E aí eu fui me fortalecendo ao longo do tempo, porque fizeram macumbas inúmeras vezes e até hoje fazem para me matar, mas não consegue, porque não é o meu tempo. Quem vai me tirar daqui é Deus na hora certa. Mas eles vão fazendo para nos destruir de algum jeito. E Deus vai blindando aquilo que é nosso, os nossos filhos, vai blindando tudo aquilo que a gente tem, porque é Ele que dá, Ele é dono de tudo. Satanás não cria nada, Satanás não tem nada. Ele só usa aquilo que Deus fez. Então todas as pessoas foi Deus que fez. Tudo é dele. Até os demônios são dele. Mas o prepotente, né, o diabo, que é Lúcifer, ele acha que pode dominar tudo, que é tudo, então ele quer destruir tudo e ele vai dominando. E a pessoa que está na escuridão, que está sem a presença de Deus, que não tem luz, eles dominam e viram uma ferramenta de morte. Por isso que eu falo, o ser humano, quando é usado pelo diabo, ele é uma arma mortal. E nós não podemos brincar com o plano espiritual, porque os demônios têm poder. Eles têm, sabe, uma sede de sangue muito grande, eles se alimentam disso. Porque tudo na vida é uma energia. E o sangue humano tem uma energia violenta. E eles se alimentam disso. Então a gente vê toda essa violência que acontece, um matando o outro, e violência contra a criança, são eles usando. Então nós não podemos dormir. Uma igreja que dorme, morre. E depois não fala que Deus não ensinou, Jesus não mostrou, não. Ele mostra, ele ensina. Então a gente somos guerreiros. Então qual que é a arma que tem? Qual que é a maior arma que Deus manda a gente usar? Não é contra a carne e o sangue, vai sair matando todo mundo. Mas vamos lutar contra os principados e as potestades. O que a gente usa? Qual que é a arma? Primeiro, Deus, que Ele mostra tudo. Em segundo lugar, o jejum, a oração, a santificação. Porque o demônio não chega quando tem santificação. Tem gente que tem fé, mas não anda em santificação. Ele acredita em Deus, mas ele não se santifica. Então o demônio vem e domina. Então, uma das maiores armas para você se blindar, um dos maiores escudos que você pode usar é a sua santificação. Vigiar muito sentimento. Então, não tenha raiva de ninguém, não amaldiçoe ninguém, porque o que você plantar, você vai colher lá na frente. Deixa que o resto é Deus que faz. Você quer ver Deus lutar pelo povo inocente dele, o poder que ele tem? Anda na santificação, anda aí, sabe, retinha com Deus e retinho com Deus, que você vai ver se você não vê justiça. E ele faz.
Ele faz justiça. Não tem, sabe, demônio que fique na presença de Deus. Eles se curvam. Então descansa, porque o homem de branco está vindo para cuidar de você. O homem de branco está vindo para colocar um basta nessa situação, porque agora ele vai pôr limite no demônio. Ele sabe o quão você está cansado e cansada. Agora é hora de Deus inverter a situação. Agora é hora de Deus começar a exaltar você diante dessa história. Toda arma que foi forjada contra você não vai prosperar. Porém, a arma que fizeram, a cova que armaram, sabe, a forca que fizeram lá no quintal para enforcar você, você fique despreparado. Você fique preparado porque o seu inimigo está despreparado e Deus vai pegar ele de surpresa. Você fica preparado e o seu inimigo você deixa porque Deus vai pegar ele despreparado. E ele vai se enforcar diante de tudo aquilo que ele armou contra você. Toda arma forjada contra você vai ser agora usada contra o teu inimigo. E você precisa confiar em Deus, tá? Então descansa. Toma posse dessa palavra que Deus manda dizer para você. Essa semana eu estarei fazendo justiça. Essa semana eu estarei colocando o inimigo no lugar dele, no lugar dela. E você tem que descansar. Você vai ter notícia, você vai saber. Não se preocupe, porque você não vai ficar inocente, você não vai ficar sem saber nada. Pelo contrário, a terra vai vomitar o que está oculto. Vai chegar ao seu conhecimento coisas que foram feitas contra você. Então prepare o teu coração, porque se a pessoa fez achando que ninguém ia saber, vai vir à tona. Porque a vergonha de Amã será pública. A sua vergonha não foi pública? Então agora a justiça de Deus também será pública. Então acalma o teu coração, porque agora Deus vai inverter a situação e vai colocar você num quadro de honra. Confia, porque Deus é contigo. Eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por essa justiça que está chegando. Nós não conseguimos saber tudo o que está acontecendo, mas nós cremos no teu poder, Pai, porque o Senhor cuida do teu povo, até quando o teu povo está dormindo. Pai, no nome do teu filho Jesus, que o Senhor faça a terra vomitar tudo que está oculto, que o Senhor coloque nas mãos do teu povo todo conhecimento, toda artimanha do inimigo, que o Senhor dê armas para o teu inimigo, para o teu povo lutar contra o inimigo. Que o Senhor coloque, Pai, todas as armas necessárias e capacite o teu povo, para que o teu povo venha fazer justiça. Dentro da tua ordem, buscar a justiça, nem que seja a justiça humana, buscar os teus direitos, mas dentro, Pai, das tuas leis e da tua ordem, como fez Esther, como fez Mordecai naquela época. Ela foi recorrer à maior autoridade daquele tempo, que era o rei Assuero. Nós estamos recorrendo à maior autoridade, que é o Senhor. Mas se for para usar as pessoas, as autoridades dessa terra, para trazer justiça para o teu povo, que o Senhor dê recurso para o teu povo, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor coloque profissionais honestos na vida do teu povo. Pai, nós esperamos do Senhor a justiça. Nós aguardamos as suas coordenadas. Nós confiamos em Ti. E nós agradecemos por toda a arma forjada contra nós ser dissipada pelo Senhor. Nós agradecemos e aguardamos para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa história. Nós agradecemos para o Senhor cuidar tão bem do teu povo, para o Senhor cuidar das nossas vidas e daquilo que é nosso. Nós agradecemos no nome de Jesus. Toma posse aí dessa palavra, acalma o teu coração e Deus manda falar para você, porque na hora que eu estou orando, Deus vai dando revelação. Ele manda falar para alguns irmãos aqui que você vai ter que entrar na justiça contra esse perseguidor, contra esse Amã. Mas não se preocupe, porque Deus vai levantar o profissional, que agora é hora de você atacar o território do teu inimigo. Você vai receber de Deus o profissional, você vai receber de Deus o recurso, mas os teus direitos você irá buscar. Então confia, porque quando Deus faz perfeito, Deus faz a obra por completo. E acalma o teu coração. Agora é hora de Deus fazer justiça. E não tenha medo. E não se sinta afastado de Deus pelo fato de você ter sentido medo, se sentido enfraquecido diante da situação, porque Deus sabe o quão está sendo acirrada a luta. Mas você não pode esmorecer agora, você tem que confiar. Tá? Guarda todo o ensinamento que Deus te entregou hoje. E confia. E ande com a sua cabeça erguida. Porque agora Deus vai exaltar você como exaltou Mardoqueu naquela época, o Mordecai, não sei como está na sua Bíblia, e que Deus fez também na vida de Esther. Tá? Porque o amor, ele fala mais alto. E Assuero era um propósito de Deus na vida de Esther. Deus uniu o propósito de amor ali. E quando tem amor, nada destrói. O que Deus uniu, ninguém destrói, ninguém separa. Tá? Então acalma o teu coração, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.